Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Fala aí, comunidade! Se liga nos avisos! Assista nossos cultos lá no YouTube. Se você precisa conversar ou precisa de ajuda, tem o WhatsApp pastoral. Você pode fazer a tua oferta com o Pix montemulher99@gmail.com. Deus é vida. Deus é vida e Ele é a fonte de vida. Estar com Deus, andar com Deus, ter comunhão com Deus, é ter vida. Estar longe de Deus, andar caminhos sem Deus, não contar com a presença dEle, é morte. A Bíblia, ela afirma que Deus, o Todo-Poderoso, Ele criou e formou o homem a partir do pó da terra. O homem, ele tem esse nome de aquele que veio do humus, de onde vem a palavra humanidade, aquele que vem da terra. Mas Deus soprou neste homem o seu hálito de vida. E aquela massa de terra, aquele boneco de terra, aquela imagem de terra, de barro, se tornou um ser vivente. E Deus, que é vida, que é fonte de vida, nos concedeu vida, e o desejo e o propósito de Deus é que nós tenhamos vida plena, vida completa, vida abundante, vida eterna. O pecado, a nossa desobediência, a nossa rebelião, a nossa rebeldia diante de Deus, nos afastou da fonte de vida. O pecado fez com que a nossa relação com Deus fosse quebrada, rompida. Deixamos de estar com Deus, de andar com Deus, de sermos íntimos a Deus, e passamos a viver agora destinados à morte.
deixamos a condição de vida plena para termos uma meia-vida. Uma vida que se esvai, uma vida que se deteriora dia a dia, uma vida que vai deixando de existir e que termina na morte. A Bíblia afirma que todos nós, devido ao pecado, não só o pecado de Adão, mas o meu próprio pecado, a minha própria rebeldia, a minha própria ingratidão, a minha própria atitude de presunção e de arrogância diante de Deus, do Criador, tem me condenado à morte. E quando a Bíblia fala de morte, e aí a gente lembra toda aquela passagem de Gênesis, no início da criação, quando Deus diz: não comerás do fruto desta árvore, porque certamente morrerás. E Adão e Eva, que foram criados por Deus para a eternidade, foram criados para ter uma vida plena, completa, abundante, desobedeceram a Deus e agora têm a sua vida cortada. E diante de si há a iminência da morte. Morte física, e isso todos nós estamos cientes, porque de alguma forma temos visto, experimentado, vivenciado pessoas que já partiram, pessoas que estão partindo, e nós que logo também partiremos. Mas também a morte da nossa relação com Deus, a relação alma-espírito, esta unidade que nenhum de nós consegue separar, nem definir o que é um e o que é outro, e se é um, se é outro, e se é uma coisa só. O fato é de que a nossa relação é além do físico, ela transcende essa relação para o sobrenatural e que nos coloca junto a Deus e junto a esse espírito de vida. Mas agora, por causa do pecado, estamos condenados à morte. E por mais que a gente queira tentar de driblar a morte, a gente é impotente. Eu estava ouvindo esses dias uma infectologista falando do valor e da importância das vacinas, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas ela dizendo assim, que até o surgimento das vacinas, a idade média de vida da população estava em 35 anos. Hoje, a expectativa média de vida, antes da pandemia, estava em 70, por aí. Hoje a gente nem sabe, tem que recalcular isso tudo, né? A gente não sabe se os números batem mesmo ou não batem, mas o fato é de que a gente muitas vezes faz tudo que é possível, imaginável e até não imaginável para tentar ter um pouco mais de vida, prolongar a nossa vida, prolongar a nossa existência. Como se este mundo fosse o nosso reino eterno. Eu achei muito interessante uma meditação que eu li essa semana, dizendo nós deveríamos valorizar muito mais o nosso reino definitivo. Este mundo, esta era,
é passageira. Nós aqui somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, nós estamos indo para o reino eterno. Amém? Mas muitas vezes nós nos apegamos tanto a este mundo e às coisas deste mundo, achando que podemos prolongar o nosso tempo de vida aqui. Mas humanamente falando, nós somos impotentes diante deste juízo e condenação dada por Deus e anunciada por Deus a Adão e a Eva. Eles eram cientes de que o pecado traria esta dura consequência. E hoje em dia, todos nós estamos sujeitos. Invariavelmente. Uns estão mais próximos de serem chamados na sua senha, né? Talvez eu aqui, né? E meus irmãos de cabelo branco. Pela lógica, né? A minha mãe, essa semana, ontem, eu descobri que ela pegou Covid. E eu falando com ela, ela estava bem amuadinha, bem cansadinha. Ela só tem 92 anos. Mas eu acho que ela vai mais ainda. Ela vai mais uns 10 aí, talvez, né? Queira Deus que sim. Mas a gente é impotente. A gente pode ir a qualquer hora. Mas felizmente, Deus é maior do que tudo aquilo que a gente possa querer fazer em relação à morte. E porque Deus nos ama tanto e de forma tão intensa, tão profunda, tão completa, tão maravilhosa, Ele se dá, se entrega em Jesus Cristo, para que pela morte do seu Filho na cruz do Calvário, nós tenhamos novamente a chance de sermos perdoados por Deus, reconciliados com Ele e recebermos dEle a palavra, a certeza, a promessa de que todos nós que cremos em Cristo Jesus ressuscitaremos de entre os mortos para a vida eterna. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Pela fé em Jesus Cristo, nós somos perdoados. Pela fé em Jesus Cristo, nós somos novamente aceitos perante Ele. E recebemos dEle este perdão completo. O perdão tanto dos nossos pecados, quanto do pecado do nosso ancestral, Adão. Deus perdoa, e Deus nos reconcilia, e Deus nos redime, e Deus diz que nos chamará da morte para a vida. Chamará o nosso corpo que se desfaz na terra e volta a ser terra de onde ele veio. E chama de entre o mundo dos mortos, o Sheol, para que recebamos um novo corpo, ressurreto e glorificado, para estar eternamente com Ele. É nisto que a gente crê. Eu, pelo menos, espero que todos os demais igualmente. Porque é isso o que nós confessamos como igreja cristã. É isso que nós declaramos no meio deste mundo às pessoas que pensam diferente, que creem em coisas diferentes, coisas estranhas.
filosofias, religiosidades. Mas nós cristãos, nós cremos nisto que está declarado nas Escrituras. E eu quero ler alguns versículos iniciais do capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu convido você, se tiver a sua Bíblia, ou então possa acompanhar aqui atrás. 1 Coríntios, capítulo 15. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre estas coisas. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Agora de novo, Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Este é o conteúdo do Evangelho. Este é o conteúdo da nossa fé. É nisto que nós fundamentamos a nossa relação e comunhão com Deus e uns com os outros. E estes fundamentos e esses pressupostos são básicos e são essenciais na caminhada de vida cristã. Nenhum de nós pode se dizer cristão ou dizer que segue a Jesus se não tiver claro esses fundamentos, esses ensinamentos, esses pressupostos dados nesta palavra. Infelizmente, neste mundo afora, tem gente que pensa diferente, que crê em coisas diferentes. No tempo do apóstolo Paulo também existiam pessoas que questionavam estes fundamentos básicos da nossa fé em Deus. E muitos, no tempo do apóstolo Paulo, negavam de que Jesus, de fato, ressuscitara de entre os mortos. Muitos negavam o fato dele ter vindo em carne, morrido e sido sepultado, e ao terceiro dia ter se levantado de entre os mortos, ressurreto e com um corpo glorificado, o seu corpo eterno. Mas vejam, é aqui que se fundamenta a fé cristã. Sem este fundamento, o que nós temos pode ser uma boa filosofia de vida, pode ser até uma religiosidadezinha legal, barata, pode ser qualquer coisa, mas não fé cristã. Nenhum de nós cristãos pode negar esses fatos básicos e fundamentais e essenciais, porque é sobre eles que a nossa vida ela é construída. Agora, continue abertos ao seu evangelho
e a sua palavra é em 1 Coríntios, e eu quero ler agora com vocês do verso 12 em diante. Veja o que o apóstolo Paulo diz a respeito dessas coisas. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, neste caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas, se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé de vocês é uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isto é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando Ele vier. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus o Pai, pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que Ele domine todos os seus inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. Meus queridos, estas são as verdades fundamentais e essenciais na nossa caminhada de vida cristã. É isto que nós professamos, é isso que nós declaramos, é isto que nós cremos, é nisto que nós confiamos, é nisto que nós esperamos e aguardamos. Para você é assim? Quando nós falamos de ressurreição, nós estamos pensando em alguém que verdadeiramente morreu e que, por um ato sobrenatural de Deus, voltou à vida plena. Isto não é algo que acontece a toda hora, em todo momento. Eu e a Aldi já tivemos a oportunidade de ver uma pessoa que foi ressuscitada. Lembra, Aldi? Há muitos anos atrás, a gente teve uma experiência de conhecer alguém chacinado, com 32 tiros de fuzil, feito autópsia, já sendo velado, e antes de fecharem o caixão,
ele se levanta. Uau! Mas existe uma diferença, né? A gente ouve ainda essa semana, eu estava ouvindo uma reportagem falando de pessoas que supostamente morrem, né? Aquelas pessoas que têm uma síncope, aquelas pessoas que passam por um trauma, aquelas pessoas que têm uma aparente morte física, ou cerebral, e isso não é feito a testagem correta, e essas pessoas são tidas como mortas, e pela ação dos médicos, e dos choques elétricos, e dos remédios, e de N tentativas que a medicina tenta incorporar a ela, essas pessoas voltam à vida. Isso não é ressurreição. Isso é reanimação, isso é reviver. Na verdade, a pessoa não tinha zerado o seu estoque de fôlego de vida. Talvez ele estivesse inerte, talvez ele estivesse em suspensão, mas ele não tinha morrido de fato e verdadeiramente. Quando uma pessoa morre de fato e verdadeiramente, todas as funções do corpo, elas param, e todas as funções cerebrais cessam e começa um processo de decomposição, né? É isso que atesta que uma pessoa realmente morreu. E ressurreição, quando a Bíblia fala, é trazer essas pessoas verdadeiramente mortas para a vida. E a Bíblia cita vários casos de ressurreição, né? O mais antigo caso é Elias trazendo o filho da viúva de Sunem, né? O rapazinho morreu, a mãe desesperada chama o profeta se deita sobre o menino e clama a Deus, e Deus faz novamente o fôlego de vida vir sobre aquele jovem. Ressurreição. Mas nós temos também o caso da filha de Jairo, né? Em que a menina está morta e há todo aquele choro e aquele velório, e Jesus diz: não, ela não está morta, ela dorme. E Jesus então traz a menina novamente à vida plena. Temos o caso do filho da viúva de Naim, quando eles estão com o cortejo, né, já seguindo para o sepulcro, um pouco antes de chegar ao local do sepulcro, Jesus vê o esquife, Jesus vê o féretro, né, a companhia das pessoas ali, e interrompe e intervém e faz aquele menino voltar à vida da sua mãe viúva, filho único. Mas tem o caso de Lázaro, né? O caso de Lázaro é o mais impactante, é o mais tremendo, porque Lázaro não só morreu, Lázaro apodreceu, Lázaro estava podre, 4 dias no túmulo, na Palestina, leva a um estado de decomposição tal que nenhum de nós quer chegar perto. Tanto é que as irmãs dizem: Senhor, já está fedendo, não vamos abrir. E Jesus diz: creia. E quando Jesus dá a sua palavra de ordem, Lázaro volta à vida, e uma vida plena. Queridos, todos esses casos de ressurreição relatados na Bíblia fizeram com que pessoas que haviam de fato morrido física e cerebralmente, no caso de Lázaro já estava em estado avançado de decomposição, voltassem à sua própria vida, no seu próprio corpo, com a sua própria identidade, com as suas próprias características e ainda sujeitos a morrer de novo. Não é?
O filho da viúva de Naim morreu, a Talita, a menina, morreu, Lázaro morreu, e eu não me lembro, o Sidney, o nome do rapaz, né, que nós conhecemos? Sidney. Não sei se está vivo ou não, talvez já tenha morrido. Mas todos esses casos de ressurreição relatados na Bíblia falam de pessoas que morreram e foram ressuscitados para a própria vida e para este próprio mundo. Eles foram ressuscitados, voltaram à vida plena, mas ainda sujeitos à morte, à doença, à deterioração e a tudo aquilo que nós estamos sujeitos. Agora, quando nós falamos da ressurreição de Jesus, não existe nenhum paralelo na história ou nos demais casos que se fala de ressurreição. Porque Jesus morreu, de fato. O Deus Todo-Poderoso que se fez carne, que habitou entre nós, que andou entre nós, que teve fome como nós, que sentia as dores deste mundo como nós, foi julgado, condenado, executado, morto cruelmente, teve o seu coração dilacerado, explodido, e para testar a sua morte física, perfuraram a sua lateral, e de lá já saiu sangue coalhado. Já existia um processo de decomposição bastante avançado, irreversível. E Jesus foi colocado, embalsamado, enrolado naqueles panos e colocado no sepulcro, e uma pedra gigantesca foi colocada sobre a porta daquele sepulcro, para que nada e ninguém o tirasse dali. Mas o poder de Deus o tirou dali, o poder de Deus removeu a pedra, o poder de Deus fez Jesus voltar à vida e vida plena, no sentido completo da palavra. Jesus voltou para a situação anterior a Adão e anterior ao pecado do homem. Jesus veio com um corpo pleno e completo, corpo físico. Ele foi tocado. Ele não era um fantasma, ele não era um vulto, ele não era uma assombração. Ele era um ser real, que podia ser tocado, que comeu, que andou com os discípulos, que conversou, que se relacionou com os discípulos. Mas Jesus, ele ressurgiu agora com um corpo glorificado. O corpo eterno, o corpo que não mais morre. Um corpo incorruptível, o corpo da eternidade. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é as primícias daqueles que dormem. Ele é o primeiro e o único até agora e até aqui a ter ressuscitado desta forma plena e completa e estar gozando desse corpo glorificado e eterno. E Jesus hoje vive e reina absoluto nos céus e aguarda o dia da sua volta, quando ele também chamará de entre os mortos todos os que creram nele. E todos nós que cremos nele, igualmente a ele, receberemos a ressurreição. Mas não uma ressurreição para a vida limitada como nós a temos hoje. A ressurreição que nós cristãos cremos, professamos, pregamos, ensinamos e esperamos é a ressurreição gloriosa
que nos colocará diante do Senhor por toda a eternidade. E eu não estou falando de reencadernação, nem reencarnação, nem qualquer outra dessas filosofias por aí. Eu estou falando de ressurreição. Deus vai chamar cada um de nós de entre os mortos e nos dar novamente um corpo, nosso corpo, mas glorificado. Não mais sujeito às doenças, às perebas, às limitações, nem do tempo, nem do espaço. Um corpo para a eternidade. A controvérsia desse texto aqui se dá com essas filosofias que haviam na época, querendo negar o fato desta ressurreição, ou querendo espiritualizar ela, dizendo, não, Jesus sim, ele ressuscitou espiritualmente. Não, Jesus ressuscitou com o seu corpo físico, a sua alma, seu espírito. E veja o que o apóstolo Paulo fala nesse texto. Ele diz assim, que se por acaso não há ressurreição de entre os mortos, Jesus não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, meus irmãos, toda a nossa mensagem, toda a nossa pregação, toda a nossa fé, todo o nosso ser igreja não vale nada, é vão, é inútil. É uma mera filosofia bonita. E mais do que isso, é uma grande mentira. E o texto só diz assim, né? Que se nós afirmamos que Deus ressuscitou Jesus conforme as Escrituras, e Ele não ressuscitou, então nós estamos blasfemando contra Deus. Nós estamos imputando a Deus algo que Ele não fez. Ou seja, nós estamos blasfemando. Agora, o que é pior para nós? Se Jesus não ressuscitou de entre os mortos, nós todos continuamos perdidos e condenados à morte e ao juízo. Os nossos pecados não foram perdoados. Não adianta orar, não adianta pedir, não adianta fazer sacrifício, não adianta tentar nada. Porque a única coisa que adianta é o sacrifício de Jesus, sacrifício dado dele por nós e em nosso favor. E não só nós estaríamos iludidos, mas tantos outros na história da igreja, nossos ancestrais que viveram, que creram, que esperaram por essa ressurreição, estariam enganados. E a nossa esperança acabaria nesta vida, talvez com Covid, né? Que triste, né? Acabar a vida e tudo aquilo que você é por causa de um vírusinho chinfrinho, safadinho, né? E nós seríamos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Porque imagine se tua vida termina aqui e agora. O que adiantou você ser o que é e você fazer o que fez? Mas a verdade é, e o apóstolo Paulo é muito claro nisso, é de que Jesus, sim, Ele ressuscitou de entre os mortos.
E assim como Ele ressuscitou de entre os mortos, nós também seremos ressuscitados por Ele, para estarmos com Ele. Porque a palavra diz que da mesma forma que nós estamos ligados a Adão, por causa da nossa descendência a Adão, e por causa da nossa descendência a Adão estávamos condenados à morte, todos nós que estamos ligados a Cristo, estamos destinados à ressurreição e à vida eterna. E esta é a boa nova do Evangelho. Esta é a essência do Evangelho. É nisto que a gente crê. E se você não crê nisto, você não entendeu nada ainda. A tua fé é vã. A tua base é vã. Teus fundamentos não estão aqui. Porque aquilo que nós cremos e professamos não está baseado naquilo que nós achamos, ou intuímos, ou imaginamos, mas naquilo que Deus revelou e nos falou e nos mostrou. Não é o que o Celso pensa, não é o que a igreja luterana pensa, não é o que o cristianismo pensa, é o que Deus determinou. E para fechar, para mim essa palavra de João capítulo 11, no relato da ressurreição de Lázaro, para mim é uma das palavras mais fortes e contundentes em meu coração. E toda vez que eu faço um sepultamento, e eu não gosto de fazer sepultamento, já falei isto, então nenhum de vocês morra, pelo menos antes de eu morrer, né? Eu faço o sepultamento. E me alegro quando é o sepultamento de um crente. Porque você sabe no que ele cria. Você sabe o que ele espera. E você sabe para onde ele vai e com quem ele está. Mas é desesperador ter que sepultar um incrédulo, um seguidor de alguma filosofia religiosa qualquer outra. É desesperador ter que jogar as cinzas sobre o caixão e dizer: do pó viestes, ao pó voltarás, e quando voltardes, não voltarás para Deus, mas voltarás para o juízo. Porque também os incrédulos ressuscitarão. Não para a vida, mas para o juízo eterno. Mas o que Jesus diz, aquelas duas meninas, Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Eu, Jesus, sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, não é na igreja, não é no pastor, não é no irmão, quem crê em mim, em Jesus, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. E esta palavra termina dizendo assim: você acredita nisto? Eu espero que sim. Espero que sim, meus irmãos. Espero que realmente você creia em Jesus Cristo, por quem Ele é. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que você creia que Ele verdadeiramente levou sobre si todos os nossos pecados. Que você creia verdadeiramente que Ele morreu como sacrifício dado em teu lugar e em teu favor. Que você creia de fato que Ele não permaneceu no túmulo, mas ao terceiro dia Ele voltou à vida, e na vida gloriosa e plena.
e que Ele vive e reina eternamente, e muito em breve Ele virá para nos buscar. Amém? Quero orar por você. Querido Deus, esta é a mensagem do Evangelho. É nisto o que a tua igreja crê. É isto que foi revelado por ti nas Escrituras Sagradas. E é nisto que nós estamos firmados e esperando. Querido Deus, que esta certeza firme e inabalável nunca nos abandone. E não nos deixemos levar por filosofias, religiosidades, crendices ou qualquer outro pensamento diferente ou contrário. Que saibamos nos firmar em Ti e perseverar em Ti. E estejamos então contigo por toda a eternidade. Amém. Fala aí, comunidade! Se liga nos avisos! Assista nossos cultos lá no YouTube. Se você precisa conversar ou precisa de ajuda, tem o WhatsApp pastoral. Você pode fazer a tua oferta com o Pix montemulher99@gmail.com